Olá! Já parou para pensar quantos nãos você fala por dia pro seu filho? Gente, nesse episódio 6 da nossa série de como lidar, com os desafios da criação de filhos, eu quero conversar com vocês sobre como a gente pode ter uma comunicação mais positiva com os nossos filhos. Ou seja, como a gente pode ensinar o que os nossos filhos podem e devem fazer, ao invés de ficar falando o que eles não podem fazer. E a gente vai entender melhor o que eu quero dizer com isso, tá? Então, primeiro eu quero começar dizendo que não tem problema nenhum em você dizer não pro seu filho, tá? O problema, na verdade, é a gente fala o não, mas sem justificar, sem dar uma explicação do porquê, sem redirecionar, ou então não oferecer, uma alternativa para a criança. E assim, não dizer não é muito difícil mesmo, porque a gente já tá no automático, a gente fala não para tudo. Então, começar a se comunicar de uma forma diferente, de uma forma mais positiva com as nossas crianças, requer treino, requer prática. E aí também, para a gente conseguir, usar uma abordagem mais positiva, a gente, na verdade, tem que mudar muita coisa dentro da gente. Além disso, é importante também que a gente esteja bem, Que quando a gente tá cansada, sem paciência, esgotado, vai ser ainda mais difícil a gente não falar um não bem alto quando o seu filho, subiu na cadeira pela 10ª vez, você já falou 9 vezes que a cadeira é para sentar e a criança vai lá, insiste e fica em pé. Só que a gente tem que entender, esse não gritado, ele não vai te ajudar. A gente viu isso muito no episódio 4, quando falamos sobre controlar o nosso comportamento, E o que acontece? A verdade é que a maneira com que você fala com seu filho pode influenciar muito no comportamento dele. Então, gente, para ir direto ao ponto, a gente ir para a parte prática, de como que a gente vai falar de forma positiva. O que eu posso fazer? O que eu posso falar para o meu filho para substituir ali aquele não e agir de uma forma diferente? Então, seu filho bate no cachorro. Ao invés de você falar, não bate no cachorro, menino, você fala, não, faz carinho, ó. E aí você mostra pra ele. E aí depois que você ensinou, em outro momento talvez ele vá lá tentar bater de novo no cachorro, aí você pode relembrar. Ao invés de ficar de novo, não bate, eu falei que não pode bater. Você só fala, como é que você faz carinho, que a gente viu. Então você não fica repetindo. Outra situação, você não quer que seu filho jogue bola dentro de casa, Então você ensina a jogar bola lá fora, no play, no quintal, enfim, onde for. E no dia que a criança for pegar a bola, por exemplo, para jogar dentro de casa, aí você pergunta, mas onde é que a gente pode jogar bola? Onde é permitido jogar bola? E você espera a criança responder, porque ela mesma, você não precisa ficar lá, mas não pode jogar bola dentro de casa. Entende a diferença? Outro exemplo, ao invés de você falar assim, não toca aí, não mexe nisso. Você pode chegar e dar, o que eu posso mexer então? Olha, aqui, esses potes você pode brincar. E muitas vezes, gente, quando a gente muda, a nossa maneira de falar ali com os nossos filhos, muitos conflitos podem ser evitados. Então, uma forma também da gente falar de um jeito mais positivo, com os nossos filhos, é a gente substituir o não por algumas expressões, como, por exemplo, o assim que, o quando. Eu vou explicar. Então, seu filho, ele quer brincar, mas aí tá na hora do dever de casa. Aí você pode falar assim pra ele, olha, você pode brincar assim que você acabar a sua tarefa de casa. E aí você não precisa falar, você não pode brincar agora, tem dever de casa pra fazer. Ou então você pode falar, você pode brincar quando o seu quarto estiver arrumado. Porque a frase na negativa, gente, de proibição, já é um convite ali para a criança não querer colaborar. Então a gente pode acolher aquele querer da criança, mas sem atender o pedido. Confuso. Vou explicar também, vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Então tá na hora do jantar, E aí seu filho chega e fala assim,
perto da hora do jantar, eu quero comer iogurte. Ao invés de você simplesmente falar, não, não vai comer iogurte agora. Já tá na hora do jantar, sabe que não pode comer iogurte antes do jantar. Então, ao invés de falar isso, você vai fazer assim, iogurte é uma delícia, né? Só que agora é hora do jantar. Então, a gente vai comer nossa comidinha. E assim que você acabar, você pode comer um iogurte. Você vai querer ser iogurte puro ou com frutas? Ou seja, você falou de uma forma positiva. Você não simplesmente negou, mas ao mesmo tempo mostrou que não é aquele momento, mas que ele poderia fazer depois. E ainda deu uma opção, redirecionou a criança. Então, só pra gente finalizar aqui, gente, talvez você esteja pensando aí, mas se eu falar assim, meu filho vai continuar insistindo que quer o iogurte, por exemplo, vai chorar, ou enfim. Que não adianta, eu converso com ele, parece que não adianta. Gente, tudo bem, faz parte a gente passar pelas frustrações. Se seu filho não entender o que você falou e começar a chorar, você acolhe o choro. E segue firme no limite, porque é importante a gente ter consistência nas nossas atitudes. E é isso, vida que segue. Não vai morrer porque se frustrou um dia. É importante a gente também ensinar os limites, né? A gente acolhe, mas a gente mantém o limite. Isso é o que a gente chama de ter firmeza e gentileza, né? Ter esse equilíbrio entre a firmeza e a gentileza. É a gente ser firme, a gente manter nossa autoridade, mas ao mesmo tempo de uma forma respeitosa. Então é isso. A gente se vê então no vídeo 7. Beijos!